Opa, povo, vocês estão bom mesmo? Tá, olha, resumindo, o que a gente vai fazer aqui é um react do canal do Cortes do Analista, react do react. Já fiz essa introdução mais de uma vez, então, bora. Galera, Naruto é um dos animes mais populares da história. E mesmo hoje, que já fazem quase 11 anos que o mangá acabou, todo mundo ainda ouve falar sobre Narutinho. Só que talvez por ser um dos mangás mais populares de todos os tempos, Naruto acabou sendo um dos maiores alvos de mentiras, desinformação Isso sempre acontece, né, na verdade. da internet pra caramba, fake news. Verdade. Sendo parte dos haters da obra, tendo os próprios fãs que não conseguiram entender as mensagens simples que tem nessa obra. Nesse vídeo eu vou provar pra você, seja fã ou hater, que muita coisa que você tem ouvido sobre Naruto na internet nos últimos 11 anos são mentiras. Boa, cara. Boa. É isso aí, cara. Porque, tipo assim, é uma coisa que eu tenho feito e que eu incentivo a galera a fazer, é desmentir falácias. A galera, mano, mente pra caralho com relação a Naruto. Tudo é furo. Muito. Né, Linkzinho? Mentira, eu gosto muito do canal do Linkzinho, tá? Mas ele chama, tipo assim, erros, tudo que é erro na escrita do anime pro Linkzinho é furo de roteiro, cara. Tipo, sei lá, também. De roteiro, tudo, né? Tudo é furo. Naruto nem tem tanto furo de roteiro assim, mas tudo é furo. A questão da escrita, a maioria é retcon, só que Tem sim, Naruto, na verdade, Naruto tem bastante furo de roteiro. Só que tem muito mais erro, muito retcon, como ele já ia falando. Mas é isso, não é como se fosse, nossa, é furo de roteiro. Não, cara, não é. a galera fala de Naruto como se fosse a pior obra do mundo. E não é. É uma obra boa, que tem problemas de escrita, mas não é que tudo é furo. Cara, eu vou falar o seguinte, eu gosto muito de Naruto, tá? Mas é que, sei lá, tem muita coisa de Naruto que não me agrada, cara. Bom, enfim. Só tem problemas, tem... Muitos problemas, mais problemas do que acertos, pra ser sincero, né? Convenhamos, gente, pelo amor de Deus. Mas eu gosto muito de Naruto, Naruto é bom sim, sabe? Só o arco da guerra que é complicado, o arco da Quarta Guerra Ninja não dá. Suas quedas, como qualquer outra obra. Mas essas quedas aí de Naruto são sacanagem, né, ô analista, pô. Acabado em 2017. Vamos ver se os roteiristas do Peter mandaram bem, né? É isso aí, bora ver. Ainda tá em alta, hype, sempre a gente fala Naruto, tem muita procura na internet. Você olha os gráficos do Google, muita gente procurando Naruto. E aí... Sou muito fã do E-Nerd. Acho que é o canal que eu mais assisti na minha vida. Mas assim... eu não sei não, hein. Ainda assim, depois de Naruto. tanto tempo, ele ainda fica no topo lá dos animes mais assistidos em plataformas como Netflix. Só que ao mesmo tempo que eu falei, Naruto é uma obra que recebe muito hate por coisas que não são nem verdade, cara. A maioria da galera assistiu Naruto na infância. Então quando a galera vê um vídeo falando de... Pior que eu já reassisti Naruto algumas vezes. Eu mais reli Naruto do que eu reassisti, tá? Só pra deixar claro. Eu consumi... Naruto acho que foi uma das únicas obras que eu consumi muito mais o mangá do que o próprio anime em si. De resto, em geral, eu consumo sim o mangá, mas eu consumo muito mais o anime, né? Pra ser sincero, em todas as outras obras. Agora, em Naruto não. Naruto eu li bem mais o mangá mesmo. Tanto que eu nunca assisti o anime de Naruto inteiro, sabe? Eu não vi a Quarta Guerra Ninja por anime, eu vi por mangá, por sinal. Então, assim, eu tô revendo em anime agora que tá sendo dublado, né? Que tá lançando os episódios dublados, aí eu já tô acompanhando até onde tá. E tá bem ruim. furos de roteiro, né? Furos de roteiro em Naruto. Tipo, Não a dublagem, pelo amor de Deus. O anime. a galera já não lembra o suficiente da obra pra perceber que boa parte que o cara tá falando é besteira. Naquele vídeo lá, né? Falando de furos de roteiro, enfim. E a gente vai agora de... Isso é pra alguma pessoa em específico? Eu acho que eu sei pra quem que é. Ele ia falar ele falou um L já. Ele vai falar do Linkzinho também, só falta. Eu acho que isso foi uma indireta, gente. Acho que foi uma indireta pra um cara aí, hein? Acho que foi uma indireta pra um cara aí, que a gente conhece. Será? Eu acho que foi. Eu tô achando que é. Mentir muitas É do Linkzinho que ele tá falando mesmo? Será? dessas mentiras aqui, nesse vídeo que é quase um documentário sobre a obra de Naruto. Tá Bora muito ver. pesado. Então, olha só, o objetivo aqui não é passar pano pra Naruto. Eu vou fazer algumas críticas também, mas o objetivo principal é fazer algumas justiças e mostrar que muita coisa que você acredita sobre a obra tá errada. Acho que antes de a gente falar de coisa complicada demais, entrar nos pormenores da obra, nos detalhes, bora falar de um negócio que devia ser bem simples, mas que acabou virando um baita elefante branco na sala. Qual é o tema principal
Ah, olha, cara, se vocês forem falar. Não, eles não vão meter essa de que. Eu tô achando que eles vão começar a meter de que o Naruto é um anime de guerra. Tipo, a temática do Naruto é guerra, os horrores da guerra. Puta merda, cara. Pelo amor de Deus, não metam essa. Por favor, não faz isso não. Esse é o argumento mais... Sei lá. É porque... É difícil não zoar quem fala que Naruto é sobre guerra, tá ligado? Sei lá. De Naruto. Bom, pra gente começar a falar sobre Naruto... Guerra. Ah, sabia, cara. Ele ia falar isso, sabia, cara. Não é possível, cara. Ai, caralho, velho. Tá bom. Cara, não, eu ainda não vou falar nada. Eu só quero ver o que ele vai falar antes de eu. Antes de eu continuar, né? Minha opinião, o tema principal de Naruto é sobre os males da guerra na vida do indivíduo e das nações e do coletivo. Pra mim, esse é o tema principal de Naruto e é o que ronda tudo isso. Também tem a questão da amizade, mas toda essa questão da amizade ela é usada como não é palanque, é degrau para superar os traumas e os problemas que são trazidos por relação da guerra. O Naruto, ele é uma criança assim por causa da guerra. O Sasori é assim por causa da guerra. O Gaara é assim por causa da guerra. Tudo isso é assim por causa da guerra, porque elas são armas para guerra. Então, para mim, o tema principal de Naruto é a guerra no mundo ninja. Como a instrumentalização das pessoas desumaniza elas ao ponto de elas serem meras armas do Estado para enfrentar outros estados, né? Gente, olha, desculpa cortar o analista, mas a guerra é um de muitos dos aspectos importantes, na verdade, da escrita de Naruto, tá? Da história de Naruto. Mas o tema principal de Naruto, querendo você ou não, é o clássico Never Give Up, né? Que é de todos os animes shonen, né? E Naruto ele faz isso de uma forma diferente, de uma forma bem legal, do trabalho duro, do esforço natural, e tipo assim, Rock Lee, o Neji, o Gaara, quem ele tenta alcançar, o Naruto com o Sasuke, o anime inteiro, o Naruto ele sendo visto como um fracassado e o Sasuke sendo B10 e o Naruto conseguindo chegar até o Sasuke, sabe? Alcançar até o Sasuke. E tipo assim, você falar que esse não é o tema principal de Naruto, eu não... Tá bom, mano. Tipo assim, tudo bem, na opinião dele. Só que assim... Aí eu vou falar, mas na opinião dele... Tá bom, gente, olha, então se for assim, na opinião do maluco o céu é rosa. Não, mano, o céu é azul. Não, mas na minha opinião o céu é rosa. Porra, tipo, sei lá, aí é foda, né? Esse é a principal trama de Naruto. Claro que dentro disso você tem também ciclo de ódio, você também tem isso, cara, laços, só que tudo isso faz consequências. E também outra coisa, o ciclo de ódio, não só o ciclo de ódio do Cloutira, mas também o próprio ciclo de reencarnação. Eu diria que na verdade o lance da guerra em Naruto é uma base, sabe? Pra conseguir, né, desenvolver a história, né? O lance da guerra é só uma parte estrutural. E geralmente a parte estrutural não é necessariamente o tema do anime, sabe? Então, assim, Naruto, ele desenvolve uma história por cima daquilo, sabe? Aquilo lá é um negócio que fica bem no background da obra, sabe? Essa é a minha visão, pelo menos, né? Também é uma temática, só que ela não é uma temática centrada desde o começo. Ela é uma temática que vem mais pro Shippuden. Então não é. Então não é. E quebrar o ciclo é uma parte que também tá dentro da questão da guerra. Pra mim, na minha visão, na minha interpretação, é isso, tá? Tudo bem. É a opinião dele, né? Naruto pra mim é sobre perdão e reconciliação. Você foi mais abrangente, mas sim, também tem muito sobre isso, porque sem o perdão, uma guerra come solta. Mas também tem muitos males
da guerra por parte, por exemplo, do Hiruzen. Que o Hiruzen, ele é totalmente contra a guerra e por isso o povo dele sofre. Neo Gaming Vibes. Moleque, do nada entrou um comercial. Do mais absoluto nada, velho. Então acaba, né, complicado. Mas vamos ver. Sim, eu não pago YouTuber Premium, eu sou pobre, cara. Vamos ver. Pra mim, o tema central é consequências e causas da guerra ninja. E também envolvendo o ciclo de ódio e etc e tal. A gente primeiro precisa entender sobre o que é Naruto. E Naruto tem uma grande história sobre trabalho duro. É isso Não. que boa parte dos fãs de Naruto Não, então, esse que é o problema. É porque Naruto é exatamente sobre isso. Esse que é o lance. Naruto é exatamente sobre isso, cara. Porra. Eu não vou explicar o que a obra inteira fica martelando isso, cara. Então, não tem o que eu dizer. acreditam que a história sobre Naruto Não. seja Nunca foi sobre o trabalhador. Nossa, nunca foi. como um todo, né? Uma história sobre o trabalho duro vencer. Na verdade. Tá bom. Caralho. E Naruto é sobre guerra. Gente, olha, eu posso falar uma coisa? Um anime que é sobre guerra é Attack on Titan, tá? Attack on Titan é um anime sobre guerra. É um anime que explora muito sobre tudo. O anime é a guerra, entendeu? Então, assim, não tem como falar, o tema de Naruto é guerra. Não, não é, caralho. Nunca foi. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas no Shippuden, não, nem no Shippuden é sobre guerra, mano. Tipo, sei lá, eu não consigo, não é como se eu, porque, não, então é por causa que o anime inteiro ele tem a base, que é a guerra, pra conseguir desenvolver uma história por cima dela. Logo, a temática é sobre a guerra, sendo que não, é justamente o oposto. Tudo bem, a gente vê as consequências da guerra, mas, tipo assim, Naruto, primeiramente ele já se inicia nos tempos de paz. E não tem guerra, na verdade são batalhas, é um mundo ninja construído, sabe? Nunca foi, nunca vai ser uma obra sobre guerra. Eles citam sim guerra, citam sim eventos, mas isso é muito mais parte de um background da história, sabe? Então, assim, eu diria que Naruto é sim sobre esforço e trabalho duro, por causa que é o que mais martelam o anime inteiro, tanto o Naruto, o personagem principal, que carrega isso com ele, tá ligado? Que carrega esse fato, e a gente tá acompanhando a história. Olha, se bem que a gente tá acompanhando a história do Sasuke, mas enfim, foda-se. O protagonista é ele, tá ligado? Então, assim, não tem como falar que Naruto é uma história sobre guerra, sabe? Porque não é, simplesmente não é. E na verdade, se fosse uma história sobre guerra, que o tema principal é a guerra, Naruto seria uma obra bem medíocre, pra ser sincero, tá? Porque assim, se você tem Attack on Titan e tem Naruto, tipo, sei lá. Mas não dá pra comparar Attack on Titan com Naruto. Tá bom, então, ó. Se você tiver só Naruto, se você tiver só Crepúsculo no mundo, não existe nenhuma outra obra fictícia, só Crepúsculo. Crepúsculo é uma porcaria, né? Mas se existir só Crepúsculo no mundo, que é a única coisa que a gente tem pra assistir, a gente vai achar bom, sabe? Então, como que a gente sabe que existem uma coisa que é melhor que a outra? Porque, cara, a gente vai consumindo e continua consumindo várias obras diferentes, explorando diferentes estilos. Então, você falar assim que tipo, não dá pra comparar uma obra, você tem que analisar uma obra só pelos aspectos que ela já tem. Cara, não, tá? Pelo amor de Deus. Tipo assim, os aspectos dela mesma, assim, puramente, cruelmente, sem considerar nada exterior. Aí não dá, cara. Pô, se for assim, então Crepúsculo é a obra mais incrível, fenomenal e maravilhosa do mundo, porque eu só assisti Crepúsculo e eu não posso comparar com mais nada. Essa que é a visão, né? O dom natural. Mas a verdade nunca é essa. Naruto nunca foi uma história sobre trabalho duro, vencer o dom natural. Kishimoto nunca se propôs a levar a história pra Não se preocupou não, ele só escreveu a história inteira com esse lado. Naruto, na verdade, sempre foi uma história sobre quebrar o ciclo do ódio. Ou pra
Não, porque a história não... Por mais que pareça, o Sasuke não é o protagonista, é o Naruto. O nome do anime é Naruto. Ser mais específico ainda, né? É uma história sobre o ódio. Ponto, cara. Ao longo da história inteira, a gente vê vários exemplos de como o ódio pode transformar os personagens. Como um sistema opressor pode criar monstros através do ódio. Sobre como a guerra, sobre como a vingança só gera mais e mais ódio. Ódio, ódio e ódio. Pode ver que é isso. É sobre isso que Naruto é e sempre foi, galera. A gente vê isso no primeiro arco, né? O Zabuza lá, em que os dois principais vilões são marcados pelo ódio. O Zabuza cresceu no governo tirano, né? O quarto Mizukage estava sendo controlado pelo Obito, transformou. Aí a gente tem diferença de um personagem que é um completo psicopata pro clássico personagem que tem aquele meme do passado do vilão, tá ligado? O Zabuza, por mais que ele tenha sofrido sim com a guerra, ele era um completo psicopata, ele nunca foi uma pessoa boa, entendeu? Diferentemente do Haku, por exemplo, que ele foi muito mais afetado por isso do que qualquer outra coisa, né? Na verdade. E beleza, o Haku ele é um personagem de Naruto que aparece no primeiro arco do clássico. E a guerra é sim um dos aspectos da história, mas eu não acho que seja o principal, tá? É... Não mesmo. Tá, mas tudo Uma bem. Vila da Névoa em Vila da Névoa sangrenta. Ele promovia banhos de sangue como prova de graduação na Academia Ninja. Tipo, era bizarro. Usava Então, pra mim, tudo isso tá dentro da guerra e de como a guerra fomenta o ódio e o ódio fomenta a guerra. É um ciclo vicioso, né? Você foi um monstro. Tá bom. Tá bom, é a opinião dele, né? Tudo bem, tá tudo certo, mas... Que é engraçado, Que né? nasceu desse sistema que só provocava ódio e destruição. E o Haku não foi diferente, ok? Apesar de não ter se transformado em um monstro que nem os Abus, o Haku ainda teve a vida dele mudada por causa do ódio e do preconceito. Como onde ele morava existia um grande preconceito contra pessoas que tinham, né, uma Kekkei Genkai, o Haku viu o pai dele assassinando a própria mãe e tentando matar ele. Tudo Sim. por conta de preconceito, do ódio. O próprio protagonista vive esse tema na pele dele e a gente vê isso. Carambas, jura? Não me diga, cara. Sabe o que mais o protagonista da obra vive? A porra do arco do trabalho duro, gente. Meu Deus do céu, cara. Olha, mas caramba, quem diria? Nossa, que bagulho genial, Peter. Meu amigo, gente, olha, tudo bem, eu sei, a opinião dele é o que ele tá falando. Mas o vídeo dele é refutando mentiras e ele tá contando uma mentira, sabe? E tipo assim, porque Naruto não é sobre isso. Não é, não tem como você dizer que é. A gente consegue rebater isso porque, adivinha, o lance do esforço, do trabalho duro, superar o dom natural, adivinha quem vive esta porra? O protagonista, não é mesmo? O personagem principal. O Naruto Uzumaki, o Naruto clássico inteiro é fundado nisso. A escrita do anime só fala disso e como ele vai crescer, vai se tornar Hokage, nunca vai desistir. E é isso, cara. Naruto é sobre o esforço e o trabalho duro. Você querer tirar a essência da obra, tipo, pra colocar um outro tema, é um negócio é ridículo. Por isso que eu odeio o final de Naruto Shippuden. Porque o final do anime, tipo assim, ele joga tudo isso no lixo. Ele joga a história inteira dele no lixo, sabe? E é por isso que eu não consigo gostar do final de Naruto Shippuden. Aí você vai falar, o negócio da reencarnação. Ah, mas não tem nada a ver. O Naruto não é a reencarnação de um deus. Mas, mano, ele é sim, caralho. Não tem como que não é? Tipo, sendo que o anime literalmente fala que ele é a reencarnação de Ashura. Aí você vai me falar, não, mas ele não estava destinado a ser um vencedor. Ele estava destinado a quebrar o ciclo de batalhas entre ele e o Sasuke. O caralho, porque isso é falado desde a saga Pen, que ele estava destinado a ser um vencedor, porque ele é a criança da profecia, a criança que irá trazer paz ao mundo. Então, Naruto ser a criança da profecia é sim, ele está destinado a ser um vencedor, então pode parar de tentar contra-argumentar o maior defeito da obra, tá? Simplesmente porque não tem como você tentar contra-argumentar isso. Nunca foi sobre só quebrar o laço entre... Só conseguir consertar o laço entre o Sasuke e ele. Não. Nunca foi só sobre isso. Mas tá bom. Enfim.
vou continuar. O vídeo tem 50 minutos, se eu continuar me estendendo tanto assim, vai virar um podcast. Toda hora, quase a obra inteira. Quem é que não aguenta mais ver aquele flashback do Naruto no balanço? Mas não dá. Pois é, mas mesmo esse Que... maldito balanço, né? Apareceu tantas vezes, parece que tem gente que não entende que esse é o core de Naruto. Caramba, cara, exatamente, Balanço, né? respeito. Não, cara, o ódio. A história de Naruto é toda sobre ele ser um menino cercado pelo desprezo, né? Pelo bullying, pelo ódio. Por ser um fracassado, por ser alguém que nunca vai conseguir ter nada na vida, não ser talentoso, diferentemente do Sasuke, do clã Uchiha. Então, né, Peter, como é que a gente... Pelo ódio das outras pessoas da vila. E sobre ele querer ser Hokage, não porque ele quer ser o Bambambam, mas sim porque ele acha que ser Hokage é a forma que ele vai conseguir a admiração e o respeito das pessoas. Ué? Mas... Você acabou de se contradizer, meu nome? Que ele nunca teve. Ele vai sentir das outras pessoas alguma coisa que não seja o ódio. O Naruto tem O desprezo, caçoado, humilhado. Pois é, né? dentro dele o ódio encarnado, né? O que faz ele chegar até onde ele chegou foi a vontade dele de não ser um fracassado. De mostrar pra todo mundo que com trabalho duro a gente chega lá. É exatamente isso que a obra faz. E quebrar o ódio é uma consequência das ações do Naruto, dele tentando provar que ele consegue chegar lá. Raposo de 9 caudas, o Kurama. E eventualmente ele precisa lidar com o ódio do Raposão também. E o Naruto precisa lidar com o próprio ódio E a gente descobre também não é como se a Kurama sempre fosse só ódio também, né? dele. Que ele nutria, né, depois de ser vítima de tanto ódio. Ele acabou que gerou um próprio ódio interno. E esse tema tá na nossa cara desde o começo, desde o primeiro capítulo. O ódio sempre foi central em Naruto, né, através de todos os grandes vilões, de todos os grandes arcos, através de toda a história do É um dos aspectos, mas não dá pra falar que é o tema central, cara. mundo ninja, que é um grande ciclo de ódio, que o Naruto quebra. Mas eu vou chegar lá. Sim, tá dentro disso. Pra mim, como eu falei, cara, é guerra que traz o ódio, que o ódio traz a guerra, e é tipo um ciclo vicioso isso aí. Não, realmente, o Peter e o analista, eles não estão errados. Isso existe em Naruto, sabe? E pra algo que não... que é principalmente um background, isso funciona muito bem, cara. Assim, é muito bom, sabe? Tem um chão ali. Isso realmente tá dentro da obra, só que não é o aspecto principal. Esse que é o problema. É isso aí. É isso mesmo. Os caras Não. inventam a temática da obra pra desmerecer ela. Sim, é foda. Naruto é muito, muito injustiçado por isso, mano. Eu falei tanto Aí é foda, né? Aí é foda. Tipo assim, ai, não vou passar pano pra Naruto. Puxa vida, hein, de cara. ódio, chega até tô ficando nervoso aqui, porque essa palavra, porra, ela causa ódio, né? Então vamos respirar e voltar pro papo do trabalho duro versus dom natural, né? A gente acredita que esse é o tema principal de Naruto, mas isso é uma grande confusão, galera. Só que na verdade isso é uma grande confusão graças a um personagem só. Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, o Rock Lee, deixa eu ver quem mais. O Gaio Obito, o Jiraiya. Eu acho que todo mundo carrega esse aspecto, né? Mas não. Ele vai falar que é só o Rock Lee. Rock Lee. Rock Lee era um personagem que não conseguia usar ninjutsu e nem genjutsu. Ele sempre se sentiu, né, um fracassado, digamos assim, né? Entre aspas, bem entre aspas. Só que pra compensar isso, o Lee se dedicou 200% no taijutsu, ao ponto de virar, porra, um monstro nessa área. É o máximo que pode atingir. O cara tinha 1001 maneiras de quebrar na porrada. O que muita gente entende é que ele queria provar que, com o trabalho duro, ele conseguiria vencer aqueles que têm um dom natural. Que é o caso do Neji, do Sasha, né? Que vem aí de genéticas abençoadas, digamos assim. Que ele conseguiria vencer aqueles que eram ditos gênios. A frase mais famosa dele é: o trabalho duro vence o talento natural. Agora provarei minha teoria. Que o trabalho duro derrota o talento natural. Só que esse é o tema do Rock Lee, não é o tema da obra. É o tema literalmente da obra, não é o tema do Rock Lee. Ele não é o único personagem que tem esse aspecto. Naruto Uzumaki, ele carrega essa porra desse aspecto na alma dele, cara. É literalmente a essência do protagonista, do personagem. Não tem como você tentar tirar isso dele, sabe? Porque o Naruto, o que faz a gente se apegar a ele
É literalmente o fato dele não desistir, sabe? É literalmente a mensagem principal, não tem como você tirar isso dele. Eu lembro até hoje dele perfurando a própria mão com a kunai, fazendo uma promessa de sangue, falando que nunca vai fraquejar, sabe? Então, assim, não tem como tirar isso desse personagem. Apesar de eu não gostar do personagem do Naruto, esse é um dos aspectos que me faz ter pelo menos respeito por ele, sabe? É um personagem que eu não gosto, sabe? Eu não consigo gostar dele como protagonista, eu prefiro muito mais o personagem do Sasuke, o personagem do Gaara, mais o personagem do Naruto. O fato dele ter esse aspecto é o que faz eu ter o mínimo de respeito por ele, sabe? Então, assim, não tem como você tentar tirar isso dele, Peter. Desculpa, mano. Não tem como. E nem adianta você tentar tirar isso da obra. Porque o Naruto Uzumaki é o que ele é, né? Tô certo? Enfim. De Naruto como Até mais. tudo, galera. Naruto A galera gosta tanto do Rock Lee que atribui ele a obra toda, né? Foda. nunca se propôs a ser uma história sobre isso. Essa é a verdade Tá bom, analista. É isso aí mesmo. interna do Rock Lee, que é uma mensagem muito legal, por sinal, né, que inspira uma galera. Só que não é uma mensagem que a obra de Naruto dá o foco principal. Tá bom. Né, como eu já provei pra vocês. Uma obra Não provou nada, mano. Foi mal pode aí. transmitir várias lições e várias mensagens através dos personagens. Na verdade, você espalhou uma desinformação. Essa é a verdade, na real. Você, como o lance é refutando mentiras, ele tá fazendo uma afirmação, não tá dando o ponto de vista dele, não tá dando opinião, eu vou falar que ele tá mentindo, porque isso não é verdade. O analista, ele tá falando que na opinião dele é isso, e tá tudo certo. A opinião dele tá errada? Tipo, tá, porque querendo ou não. Aí você vai falar, não existe verdade absoluta. Existe sim. O problema é que se você não quiser aceitar ela, tudo bem, é direito seu, mano. Se você quiser acreditar que Naruto é uma obra sobre tal coisa, tudo bem, mano. Você teve a sua experiência com a obra e você acredita isso nela. Só que você não vai ficar distorcendo o que uma obra é com afirmações, sabe? Falando o contrário. Mas enfim, Naruto não é sobre isso. É porque, assim, Peter, não tem como eu reescrever a história pra você, tá ligado? A história é o que é, mas tudo bem. Os personagens diferentes. Por exemplo, com Asuma a gente aprende que proteger o povo é mais importante do que proteger os líderes. Com Jiraiya a gente aprende a apostar nas próximas gerações. Com Obito Ó, deixa eu só voltar pra ver. a gente aprende que proteger o povo é mais importante do que proteger os líderes. Com Jiraiya a gente aprende a apostar nas próximas gerações. Esforço duro, trabalho duro, é isso, né? Então, resumindo, é isso. É sobre Com Obito a isso. gente aprende a não abandonar os Adivinha. amigos. E por aí vai, cada um passa uma mensagem. Dá pra tirar várias lições muito boas, né, com vários personagens de Naruto. Mas não quer dizer que essas mensagens sejam o tema principal da obra. E é claro que esse lance de trabalho duro versus talento não é a mensagem principal, né, porra? É O Rock Lee perde a principal luta dele contra o Gaara. O momento que a gente tá mais conectado ao Rock Lee é o momento da luta contra o Gaara. E que a gente finalmente, né, entra na cabeça do Lee e entende o passado dele. A gente entende o sonho dele, a gente vê ele se esforçando pra caramba. Então se o Naruto fosse uma história sobre trabalho duro versus talento, o Lee deveria ter vencido aquela luta. E o que mano, você tá, como que você consegue, velho? Tipo, é porque não é do Rock Lee, não é só o Rock Lee, cara. São todos os personagens da porra do anime. Todos, não todos os personagens, é jeito de falar, mas assim, tipo assim, porra, o Naruto, o Jiraiya, porra, cara, como não, velho? O próprio Rock Lee, o protagonista do anime carrega isso, sabe? A Tsunade tem envolvimento com isso por causa que tinham o irmão e o namorado dela que tinham essa mesma personalidade do Naruto, sabe? O Naruto ele consegue mudar a visão das pessoas, sabe? Que, tipo assim, realmente se você continuar se esforçando e lutando pelo que acredita, você vai conseguir superar uma pessoa que é genial, uma pessoa com talento natural. E é essa a mensagem de Naruto. Trabalho duro, esforço, supera sim o dom natural. Essa é a mensagem da obra. Que é jogada no lixo com o final do anime, que a gente descobre que o Naruto é a reencarnação da porra de um deus. Ou seja, tudo aquilo que o Naruto falou foi por água abaixo. Porque ele já estava destinado a ser aquilo. E quando o destino já está fazendo um caminho para você, aí é fácil, né, cara? Porra, então não tem o que dizer.
sabe? É o que é, mano, mas tudo bem. Porque numa história, galera, com dois personagens, tem sempre uma mensagem ali, é sempre um combate de ideias. A decisão de um autor de fazer com que o personagem tal vença Certinho, certinho. Por enquanto ele tá certinho. é a Não, analista, ele não tá certo, não. Desculpa aí. confirmação da mensagem que ele quer passar com essa luta. E o Rock ele perdeu. Por quê? Porque, de novo, esse não é o tema principal de Naruto. Mas sabe quem vence? Tá certinho. Nossa, mano. O. Não, analista, ele não tá certo. Tá bom. Você acha o que você quiser. O direito continua sendo seu, como eu disse. Mas não é, Peter mano. tá mandando bem. Não é que o direito não é dele. Eu tô falando que a obra não é isso. É que ficou estranho, né? Tá certinho. O Gaara depois, o Naruto. E por que o Naruto vence? Porque o Naruto entende o Gaara. Porque os dois passaram por coisas parecidas, os dois foram odiados. Os dois cresceram sozinhos, cara, tipo com monstros dentro deles. A luta do Naruto contra o Gaara não é decidido só pela força, mas pela empatia, né? Sim, isso é muito bonito. É minha luta favorita do anime. E isso é muito legal. Problema é que também tem o arco do Naruto com o Sasuke, que é literalmente o arco principal do anime inteiro, sabe? Então, Pra ele conseguir tocar no coração do Gaara, do inimigo. Isso é maneiro demais. Ele tocou no coração do inimigo. Naruto vence o Gaara mostrando que existe um caminho fora do ódio. Olha o ódio de novo aqui, que é o tema principal. O trabalho duro versus talento é uma coisa tão isolada do Rock Lee que você nunca mais vê esse tema nos outros arcos. Em nenhuma outra luta. Nenhuma outra luta tem isso. Você pode até falar do Naruto versus Neji ser sobre isso também. Mas não é. Até porque é sim a do Naruto com o Sasuke. É também de trazer ele pro caminho do bem, né? Pra sair pra fora do ódio, sim. Também tem isso, né? Na luta. Mas o personagem do Naruto deu esse ponto de partida literalmente com essa mensagem. E é isso que ele continua carregando, sabe? Até para os outros personagens que ele admira, como o Gaara, por exemplo, sabe? Esses conceitos de quebrar o ódio, tudo isso que o Peter falou, existe sim em Naruto, mas são conceitos que rodeiam o conceito principal do trabalho duro, sabe? Então, é isso, velho. o Neji, que era pra ser o tal gênio, o tal talento, na verdade era tão esforçado quanto o Naruto. Ele ralava pra aprender técnicas que ele nem devia ter acesso por ser da família secundária. É tipo o Kaiten. Não, mano, ele é um gênio. Você literalmente tentou jogar o arco do Rock Lee no lixo. Você acabou de falar que o Rock Lee tentava superar o Neji, no anime ele tentava superar o Neji, e é o trabalho duro contra o dom natural, mano. Como que você vai falar isso, cara? Tipo, 64 palmas. Ah, Pedro, mas o Neji não tinha gente que dava alguma vantagem pra ele. E o Naruto não sendo um Uzumaki, ainda um Jinchuri que usou o chakra da Biju na luta. Então no final Não, com certeza, porque realmente um maluco que não conseguia fazer nenhum clone das sombras, que ele foi lá, teve que roubar um pergaminho pra conseguir fazer a porra do clone, ele não tinha nenhum controle sobre essa porcaria dessa besta, que mais dificultava ele do que ajudava, e o cara, além de ter um taijutsu podre, ainda é burro, e não consegue fazer nada em geral. Pra ele conseguir se esforçar e conseguir chegar até lá, e o Neji, que já vem de uma família que, tipo assim, é muito maior do que a dos Uzumakis, você querendo ou não, tá? Porque os Uzumakis têm bastante chakra. Mas na classe, os Hyuga, né, na classe de Power Scaling, ainda eram para ser, no caso, muito maiores que os Uzumaki, tá? Então não vem com essa, não. das contas era o quê? Uma luta entre dois privilegiados ou de dois esforçados? Não importa, porque não era esse o ponto da luta. E, na Adivinha? Era esse o ponto da O luta. ponto é que os dois são esforçados pra caramba e Não são. Quer dizer, o Neji ele é esforçado, sim. O Naruto ele é esforçado, sim. Mas quem que tinha a maior vantagem? Se eu falar, mas o maluco tem a Kurama e a do clã Uzumaki, não conseguia fazer um clone da sombra. E aí, como é que são fica? privilegiados pra caramba. Naruto é. Cara, Naruto tem um gênio por metro quadrado, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, o maluco não conseguia fazer um clone da sombra no começo do anime, velho. Tudo é gênio nessa obra, mano. verdade, galera, trabalho duro versus talento não é nem o tema principal do Rock Lee. Pois é, eu vou te provar. O Lee tem sim esse lance de provar. O próprio Lee é gênio do. O Kakashi fala que o Lee é um gênio do esforço, né? Um gênio do trabalho duro. Ele pode Nossa. esperar qualquer vantagem natural, né? Mas isso não é o ponto principal dele. Na verdade, o ponto principal dele sempre teve muito claro pra todo mundo ver. É só a gente olhar o flashback dele. Lá o Rock Lee diz com todas as letras, abre aspas, quero provar que mesmo uma pessoa que não consegue usar ninjutsu ou genjutsu ainda pode se tornar um ninja incrível. Esse é meu único objetivo. Casca grossa pra caramba, né, Peter? Como você diria. Realmente, concordo contigo se você for falar isso. É muito casca grossa.
E o Naruto também tem Lee, isso. por algum motivo, não consegue manipular chakra pra usar ninjutsu ou taijutsu. Não confundam, ele tem chakra sim. Ele só não consegue executar ninjutsu e genjutsu. Por isso que ele quer provar pra todo Ele consegue até andar na água, rapaziada. Ele luta contra o Kisame, assim. mundo, mas principalmente pra ele mesmo, que ele ainda vai conseguir virar um ninja incrível só na base do taijutsu. Porrada. Provar que o esforço dele seria suficiente pra derrotar todos os tipos de oponentes. Ele já é um ninja incrível, né? Pra ser sincero. Em Naruto, o esforço importa muito. Se o ninja não treina, ele rapidamente fica enferrujado. Mesmo se a gente tá falando aqui de um gênio com dons naturais, né? Se ele não se esforça o suficiente, ele não vai conseguir ir longe. A gente vê isso quando o Sasuke leva um sacode do próprio Lee, porque apesar do Sharingan do Sasuke prever os movimentos, E esse eu acho que é um dos piores argumentos. o corpo dele não consegue acompanhar a velocidade do Lee. Tipo, eu tô refletindo até agora, falando, não, que o Naruto não. Ah, me deixa pra lá, vocês já entenderam, eu já falei tudo isso antes, mas enfim. Deixa eu retomar de onde o vídeo tava aqui direito aqui. A gente tá falando aqui de um gênio com dons naturais, né? Se ele não se esforça o suficiente, ele não vai conseguir ir longe. A gente vê isso quando o Sasuke leva um sacode do próprio Lee, porque apesar do Sharingan do Sasuke prever os movimentos, o corpo dele não consegue acompanhar a velocidade do Lee. A frase do Lee significa que o trabalho duro pode superar o talento quando o talento não trabalha duro. Mas, de novo, isso é uma mensagem Eu vou ficar quieto. Vocês escutaram o que ele disse, tá? É isso. secundária, galera. Não é o centro da história. Então, da próxima vez que você vir alguém falando que Naruto é sobre esforço, vencer o talento, você já sabe. Isso é só uma parte pequena da história. Uma Não, a parte pequena da história é a porcaria da maldição do ódio e o negócio da guerra, que é um pouco mais relevante que isso por ser um dos pilares, né, do anime, tá ligado? Um dos pilares pra encadear o lance do esforço natural, o trabalho duro. É um chão, sabe? São pilares que carregam a ponta da torre, e a ponta da torre é a mensagem do trabalho duro superar o dom natural. são dentro de um personagem, não o tema principal da obra. Geralmente, a galera A escrita do anime é assim, sabe? O arco narrativo. que acredita nisso faz isso pra fortalecer uma narrativa muito clara. Naruto Aliás, o Narras, por favor, né? Dá uma ajuda aí, mano. Faz um vídeo, né? Também, você. Tipo, releia Naruto, porque eu tô ligado que você não releu Naruto, o narrativando, tá? Faz isso. Que quando você relê Naruto, você vai poder fazer um vídeo rebatendo rebatendo não, dando uma surra argumentativa no Peter do Ei Nerd, tá? Porque meu pai amado. destinado hipócrita. Eu já fiz um vídeo sobre isso. É sim. Aí ele vai falar de outra mentira que eu já rebati de novo, Né? cara. Mas esse tema é uma mentira que tá tão Não, consolidado na cabeça da galera que esse papo sempre volta. Parece que a galera não entende mesmo o que tá acontecendo aqui. vai, Esse vamos ver. papo da galera achar que Naruto é sobre trabalho duro versus talento, sempre tem uma galera que chama o Naruto de hipócrita porque ele já tem algumas vantagens. Se uma premissa é falsa, todo o resto que vai ser criado em cima dessa premissa também vai ser falso. Esse que é o complicado. Porque se a premissa, se a base da argumentação da pessoa é uma moral falsa, é uma moral que é falaciosa, tudo que vem depois também vai ser falacioso, né? Nesse mesmo sentido. No mesmo sentido que, se você coloca o principal moral da história de Naruto, você não vai entender a verdadeira lição, a verdadeira moral, a verdadeira questão. Não tentem complicar uma obra que é muito mais simples do que parece, cara. Eu já disse, um anime sobre guerra é Attack on Titan. Naruto, ele tem o aspecto, um dos aspectos narrativos de guerra para conseguir justamente construir o pilar que é a porcaria da mensagem enfim, vocês já entenderam. E aí qualquer outra coisa, cara, vai parecer um absurdo, qualquer outra coisa vai ser doideira. Eu fico pensando, a galera que acredita nisso, vai ver meu vídeo com que cabeça, mano? A galera pô, parece que eu falo grego então, né, mano? Porque eu falo outra. Não, então, se você fala grego, meu amigo, eu falo mandarim. Desculpa aí, mano. Porque, meu amigo do céu, mas tudo Coisa bem. completamente diferente de trabalho duro, esforço. Mano, nunca falei disso nos meus vídeos, mano. Nem fiz vídeo do Rock Lee, inclusive, tem que fazer. Não, tudo bem, você nunca falou disso, porque, bom, você acredita numa tese diferente. Que eu já falei que não é bem isso, mas tudo bem. Já que se a história é sobre trabalho duro, é hipócrita da parte do Naruto ter alguns poderes. Mas é pra caralho, é muito hipócrita. O Naruto ter. Na verdade, ele ser a reencarnação de Ashura já é um negócio muito hipócrita.
Caramba, isso foi difícil. Mas, ó, Narras, eu tô torcendo muito pra você fazer essa porra desse vídeo, tá? Vai fazer isso só por esporte mesmo, tá? Só por esporte. Só por zoeira mesmo, só por meme, mas com argumentos bons e bastante enviesados. de mão beijada. E a coisa piora quando as pessoas misturam isso com o discurso do Neji sobre destino, né? Dizendo que o Neji sempre teve certo no clássico. Aí fica uma coisa feia, né? Bora quebrar isso por partes, então, agora. O Neji, no clássico, era um pé no saco. Pô, pra caramba. O cara ficava batendo na tecla dizendo que as pessoas já nascem destinadas ao sucesso ou ao fracasso. E que elas nunca poderiam mudar esse destino. Que o fracassado sempre seria um fracassado, não importa o quanto ele tentasse. Isso rola. Ah, eu já falei disso pra caramba por aqui, né? Acho que eu nem vou, dessa vez eu nem vou acrescentar nesse debate. Deixar o Peter falar, porque isso aí eu já sempre falo da questão do destino, da questão de quebrar o ciclo. Não vou falar de novo, não. Já falei pra caramba essa parte. O Guy invocando tartaruga. Aí é que tá. Não, mas o Guy, ele tem ninjutsu, né? Só que ele não é muito bom nisso. Já o Rock Lee, ele não tem ninjutsu. O Rock Lee não tem ninjutsu, né? O Guy, Interessante. O Lee não consegue fazer ninjutsu, nem genjutsu, e o pai do Guy também não. O pai do Guy é dito que também não. E por isso o Guy se inspira no próprio pai, que é o Maito Dai. Inspirado pelo Maito Dai, o Guy tecnicamente consegue usar ninjutsu, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele se inspirou pelo pai e se inspirou pelo aluno. Então acabou que ele não é que ele não consiga. O Guy eu acho que ele consegue. Tanto é que ele não, ele realmente consegue. O Guy consegue. faz invocação da tartaruga, ele consegue fazer outras coisas ali que o Lee provavelmente não consegue. Então, acaba caindo nessa linha. Mas é interessante pensar nisso. Por causa do passado do Neji. Ele cresceu na família secundária do clã Hyuga. E o objetivo dessa família era, basicamente, dar a vida para proteger os membros da família primária. A galera da família secundária recebia um selo amaldiçoado na testa, que servia como um dispositivo de controle, né? A família principal podia torturar o pessoal da família secundária por causa desse selo, né? Eles eram realmente como pássaros enjaulados. Só que a gota d'água pro Neji foi quando o pai dele foi morto para proteger a família principal. Quando rolou umas tretas diplomáticas O engraçado é que o terceiro Hokage ficou fazendo vista grossa pra isso, né? entre a Vila da Folha e a Vila da Nuvem, eles fizeram um acordo para evitar uma guerra. Só que esse acordo pediu o cadáver do Heihachi Hyuga, o líder do clã Hyuga, um membro da família principal. E Konoha aceitou esse acordo. Só que foi o cadáver do pai do Neji. Mas, jornalista, você já fez um react que o Zé Renato fala disso, né? Se eu não me engano. Mano, é um crime Konoha ter aceitado esse acordo, cara. É pior. Não faz o menor sentido isso, cara. Nossa, que bagulho mal escrito esse acordo aí com a vila, mano. Nossa. Irmão gêmeo do Heihachi, que foi entregue Pra caralho, tá? É pra caralho. para enganar a Vila da Nuvem. Aí o pai do Neji morreu cumprindo o destino dele de servir a família primária. Aí por isso, sempre que o Neji vê alguém tentando mudar o próprio destino, ele fica pé da vida. Então, galera, o Neji tinha essa ideia de destino que nunca poderia ser mudado. Só que o Naruto foi lá e desceu o cacete no Neji e mandou ele calar a boca. Porque ele tava chatão demais. Daí, como as lutas entre personagens são disputas de ideias, a galera interpreta que o Naruto, ao vencer, tava falando, não existe destino coisa nenhuma. Então lá na frente a gente descobre que o Naruto é filho do E é exatamente isso que ele fala. 4 Hokage, a criança da profecia, a reencarnação do filho do Exatamente. seis caminhos e tal, né? Aí olhando desse jeito, realmente parece que o Naruto é um baita de um hipócrita. Mas essa ótica tá totalmente errada. Em nenhum momento durante a luta contra o Neji, o Naruto tenta provar que o destino não existe. Na verdade, Tenta sim. Ele ainda fala, você não tem o direito de decidir o destino das pessoas, sabe? É literalmente a promessa que ele fez pra Hinata. Então como que não é, sabe? É isso que eu quero dizer. Que não tem como não ser. o Naruto fala que o destino existe. Só que o ponto do Naruto era mostrar pro Neji que ele não precisava aceitar um destino que não agradava a ele. Você pode mudar o teu destino, você pode. Um fracassado não vai ser sempre um fracassado sem ele lutar pra mudar isso. E é desse jeito que o destino em Naruto sempre foi tratado. Ele existe, mas é algo que você pode mudar. Você não precisa se conformar com o seu destino. O Naruto, da mesma forma que o Ai, Neji Peter, pelo nasceu com uma amor maldição. de Deus, Ele tinha a raposa de cara. 9 caudas dentro dele. Uma maldição que fez ele virar um pária dentro da própria vila. Geral não gostando dele, tendo ódio dele, né? Uma maldição que É que, Luca, a guerra é uma coisa muito triste. É muito triste. Mas, não, mas, analista, meu amor, você tá entendendo, né? Você sabe que... Ai, É muito triste, não. Amor! Tem que dar amor. Tem que dar amor. fez ele uma criança solitária. Quando o Neji, no meio da luta, pergunta pro Naruto o que você sabe sobre destino, né? Sobre carregar uma maldição inescapável. O Naruto pode bater no peito e dizer. Na verdade, eu entendo muito bem sobre isso. Então, galera, usando o chakra da raposa de 9 caudas, o Naruto consegue ter a chance de vencer a luta. Ele usou a maldição dele, a mesma maldição que tirou tudo dele, pra vencer. Você não precisa se conformar com as suas maldições. Você pode moldar o próprio destino. A mensagem tá clara. E como se não tivesse mano, é literal... Você disse que o Naruto literalmente não disse isso, mas ele
Você acabou de falar que ele disse o lance de moldar a ideia de moldar o próprio destino já quebra completamente a ideia do destino, entendeu? Não é que você molda o seu próprio destino, é que você faz o seu caminho, entendeu? O Naruto ele sim tenta provar que o destino não existe. E essa frase é uma das formas de dizer que o destino não existe. Claro bastante, o Kishimoto vai lá e esfrega a mensagem na cara das pessoas. Porque o que faz Exatamente, né, vencer Pedro? realmente é o jutsu do clone das sombras. Só que na academia, técnica de clonar Adivinha, o que eu disse no começo do vídeo? O que eu disse? O que eu tava argumentando? Né? Da jornada dele contra o Sasuke. O que eu falei? era a pior técnica do Naruto. Ele reprovou 3 vezes na academia ninja por causa de um jutsu de clonagem. Só que ele mudou o próprio destino e fez essa técnica virar simplesmente a técnica principal dele. Se ele só aceitasse o destino como o Neji defendia, ele não teria conseguido amassar o queijo do Neji ali. Entende? Ele mudou o próprio destino dele usando uma técnica que ninguém falava que não servia pra nada. Percebe? Se ele seguisse o destino, ele não usaria nem essa técnica. É que o que ele usou não foi a mesma coisa, né? A técnica de clonagem era o Bushin na academia. O que ele aprendeu foi o Kage Bushin. Foi uma técnica ainda melhor. Então, o Kagebushi no Jutsu é o Jutsu de multiclones das sombras. Meio que é a mesma técnica, só que ele tentou fazer uma versão aprimorada. E ele consegue fazer tanto o Bushin padrão e o Kagebushin no Jutsu. Mas são literalmente a mesma técnica, sabe? Então, Que o Bushin. E o que a gente descobriu depois da luta contra o Naruto muda absolutamente tudo. É, foi o primeiro errinho aí do vídeo do Peter, ao meu ver, né? Mas tudo bem, não passou muito longe, não. Isso que o Neji caraca, eu consegui enxergar uns 100 erros, pelo menos. imaginava, o pai dele, o Hisashi Hyuga, não foi simplesmente colocado pra morrer no lugar do irmão dele, né, o Hiashi. Não foi uma questão de mais um membro da família secundária cumprindo o destino de proteger a família principal. Na verdade, o que o Neji descobriu é que o Hisashi escolheu se sacrificar, mas não pela família principal. Ele escolheu se sacrificar pelo irmão dele. O Hisashi escolheu como iria morrer. Pode até parecer irônico, né, porque ele morreu meio que cumprindo o destino dele, né, de morrer pela família principal. Mas não foi isso que rolou. O Hisashi escolheu isso. Ele não foi simplesmente uma ferramenta do destino, sabe? Ele mesmo decidiu como iria morrer, protegendo o irmão dele. O Hisashi pôde se sentir livre do destino dele pela primeira vez antes de morrer. Com o Neji não foi diferente, né? Apesar de eu ter achado horrível todo o contexto de como o Neji morreu, a morte dele só confirma como esse lance de destino funciona em Naruto. Porque todo mundo fala que o Neji ter morrido pra proteger a Hinata, só confirma o que ele falava lá no Exame Chunin, né? Quando a história deixa mais claro que a água que o Neji escolheu morrer. Da mesma forma que o pai dele, o Neji não morreu. Ele pensa que escolheu morrer. Ele acha que escolheu morrer. Mas o destino encaminhou ele para isso, entende? O destino é um conceito que não guia só você, não guia só o seu corpo, não guia o ponto final. Ele guia sua alma e suas motivações. Esse é o destino, entendeu? E o Naruto ele tá lá para falar que isso não existe, que você mesmo consegue fazer as coisas por si próprio, sabe? Você não precisa de um destino decidindo um caminho para você. É um conceito básico, cara. É o negócio mais padrão que é fácil de entender. E a escrita de Naruto explica muito bem isso. A narrativa também, sabe? Pra proteger a família principal. É por isso que eu discordo muito do Peter nesses pontos assim. O Neji morreu protegendo uma pessoa Entende? importante pra ele, a Hinata. É isso. Da mesma forma que o pai dele, o Neji escolheu como iria morrer. Ele Isso mesmo. mudou o próprio destino ao cumprir ele. E é isso que o Naruto faz desde o início da obra. Agora muita gente vai falar sobre o papo de reencarnação de Asuna, né? Criança, profecia, Isso aí também eu já falei, né? escambau. Mas isso é efeito manado do caramba. Ou então as pessoas não entendem uma coisa que é jogada na nossa cara. Sim, o Naruto é a reencarnação de Asuna, né? O filho do... Pronto? Posso fechar o vídeo? Posso fechar o vídeo? Você já Sabe dos falou. seus caminhos. E sim, ele tinha um destino selado na alma dele, né? Enfrentar Indra e matar ele. E fazer esse ciclo de reencarnações continuar por toda a existência. O ciclo de ódio entre os dois irmãos era algo cíclico, né? Era realmente um ciclo. As reencarnações de Indra e Asura, durante séculos, cumpriram, né, seus destinos. Eles se mataram e deram seguimento para que essa batalha continuasse na próxima reencarnação. Madara e Hashirama são um exemplo desse ciclo. Apesar de tentarem se entender, as coisas acabaram dando errado entre eles. E eles cumpriram o destino dos irmãos. De um jeito um pouco diferente, né? Porque o Madara sobreviveu no fim das contas. Mas ainda assim cumpriram o ciclo de reencarnações. Só que aí que tá, galera. O Naruto quebrou o destino. O Naruto foi a primeira reencarnação do Asura que se Eu sempre falei isso. Não adianta. Se a criança da profecia é o ninja destinado a trazer a paz, consequentemente, ele teria que quebrar o ciclo de ódio
não matando o irmão. Porque a história da reencarnação dos irmãos, ela chega assim nesse limite do Naruto, sabe? E como ele já era visto como a criança da profecia, que vai trazer. O Naruto é a criança que está destinada a trazer o caminho da paz. Então ele tinha que. Ele estava destinado a fazer o quê? Não matar o Sasuke. Entendeu? É botar realmente um verdadeiro fim na batalha dos irmãos e, consequentemente, ser um vencedor e, adivinha, trazer a paz. Esse é que é o conceito, sabe? Nunca foi sobre só o ciclo de matança dos dois irmãos. Foi literalmente do filho de uma puta do anime do clássico que falava do esforço superar o dom natural. É este filho da puta que é a reencarnação da porra de um deus de mais de, sei lá, 300 mil anos atrás, sei lá quantos anos atrás, que era da época do Ashura. É esse molequinho que não tinha nada, que não era visto por ninguém, que era um fracassado e que ele lutou para chegar onde chegou. Só que justamente esse lance do Naruto fez tudo isso acabar. Porque você, querendo ou não, ele é o filho da puta da reencarnação de um deus super poderoso. Em Shonen, poder é quase igual a respeito. E o Naruto, dentro do anime, ele é respeitado a partir do poder dele. Ou seja, ele estava destinado a ter essa quantidade de poder que ele já tem. Então como é que você vai falar que não é isso, cara? É isso. Não tem o que eu dizer, sabe? É, não dizer isso é de tentar dizer o contrário, na minha visão, desculpa, mas é tolice ou ignorância. É tolice e ignorância, né? Mas tudo bem. Sempre falei isso, tá? Eu nem falei porque eu sabia que ele ia falar, mas eu sempre bati nessa tecla. E eu já tinha falado isso há muito tempo atrás, porque eu também já sabia que tanto você, analista, quanto o Peter iriam Usou falar isso repetir também. esse ciclo. Ele não quis matar o Sasuke. Mesmo com tudo que o Sasuke fez, com todas as tretas, traições, discursos de vilão, né? Tentativas de assassinato, o Naruto se recusou a desistir dele. Ele não quis vencer o Sasuke matando ele quis vencer salvando ele. O Naruto nunca cogitou matar o Sasuke, cara. Nunca. Nunca mesmo. E foi exatamente por Na verdade, na batalha, logo depois que o Sasuke mata o Danzou, uma das visões do Naruto é que ambos os irmãos vão acabar mortos no campo de batalha. Literalmente, é isso que ele diz. Então, assim, isso que pela primeira vez em milhares de anos, o ciclo de ódio entre Indra e Asura Mas que o Sasuke merecia morrer, ele merecia. foi quebrado. não merecia nada. Porque o Sasuke Ninguém merece, nem o ninja merece. Eu acho que nem o Danzo mereceu, tá? Só pra deixar claro. E olha que o Danzo é o maior filha da puta da história. Não sei quem é pior, ele ou o Tobirama, mas enfim. reconheceu o esforço do Naruto durante todo esse tempo. E ele admitiu, eu perdi. Por causa do Naruto, ele viu que eles não precisavam seguir com aquele ciclo de ódio. Que eles podiam quebrar o destino e encerrar o ciclo de reencarnações. Por causa do Naruto, não vai ter mais Indra e Asura saindo na mão nas próximas gerações. Eles fecharam essa porta, acabou o ciclo, quebrou, mudando o próprio destino. E essa Exatamente o que eu sempre falei sobre destino. E a galera fala, não, que não tem nada a ver, destino tem, é isso, cara, é isso. Não é, mano. não foi nem a primeira vez que o Naruto mudou o destino. Looking for fun, food, and a few new friends? Well, Mano, comercial de Five Nights at Freddy's do nada. Do Dead by come Daylight. to Freddy Fazbear's Pizza. We've got Calma aí, eu só vou ver esse comercial. Games. Qualquer coisa eu corto, se não cortar é. prices and endless entertainment. Come have fun and get ready for... Legal. O Naruto era a criança da profecia. A profecia do grande sábio eremita, o Naruto, dizia que o Jirai iria ter um aluno que iria salvar ou destruir esse mundo. E aqui a gente já vê outro exemplo de como o destino em Naruto era tratado. É, muita coisa nessa tradução aqui tá errada também, tá?
Eu vou pegar depois uma pra traduzir aqui. Tinha essa profecia. Pra ver o que dá pra traduzir de forma correta, né? Mas ela era aberta e dependia totalmente das decisões das pessoas envolvidas, principalmente do Jiraiya, né? Foram os ensinamentos do Jiraiya, as escolhas do Naruto que fizeram eles construírem o próprio destino. Por causa que ele aprendeu com o Jiraiya, o Naruto perdoou o Nagato e isso desbloqueou uma terceira possibilidade dessa profecia. No final das contas, galera, tanto o Naruto quanto o Nagato eram as crianças da profecia. Isso não estava na profecia. O Naruto, o Jiraiya e o Nagato quebraram o próprio destino e foram por um caminho que eles mesmos construíram, né? Que não estava previsto. Porque Com certeza. Um maluco morreu depois de ter destruído a vida inteira e ter traumatizado um monte de gente. E o outro é o protagonista. se você não se conforma com o teu destino, você pode se esforçar pra mudar. O destino Naruto sempre foi tratado desse jeito, sabe? Mentira. Eu não consigo entender porque as pessoas continuam. Na verdade, isso aí já é o lance que Jojo, na verdade, faz. O tema do destino de Jojo já é um lance muito, muito, muito pica. Muito foda. Jojo é sobre o destino e é exatamente sobre isso, quebrar o destino, né? E ele aborda o destino como uma entidade mesmo, sabe? Uma entidade cósmica consciente. Já em Naruto eu acho que é mais um conceito, sabe? Apesar de ser, né, de ter ser fidelidade, né? Mas ele é mais um conceito realmente mais pro lado do abstrato do que o de Jojo porque o de Jojo é algo mais palpável, eu diria. Eu não sei. Chamando ele de hipócrita. As pessoas falam que Naruto sempre teve destinado ao sucesso porque ele tinha um monte de vantagem. Sim. E tudo mais, né? A galera, não é bem assim. Óbvio. É assim. Porra, quantos ninjas não? O Naruto não tem nenhuma vantagem. A primeira grande vantagem é que ele é o fucking protagonista, né? E também. Uau! Olha aí o argumento! E é justamente o argumento disso que quebra completamente a sua falácia, Pedro. Então o fato dele ser um Uzumaki, que realmente tem mais chakra e vitalidade pra ele. Mas fora isso. Ah, ele é filho do Fora isso, eu ia falar filho do Minato, Kurama e enfim. 4 Hokage. Jovem Mancebo e Mancebo estou todo o tempo do mundo pra elaborar aí nos comentários. No que ele ser filho do Minato ajudou o Naruto? Nada, porque ninguém sabe nada do clã Namikaze. Não tem nada sobre o clã Namikaze. O único ponto positivo dele ser filho do Minato é talvez ali uma questão de herança genética de genialidade, no máximo do máximo. Exatamente, ele tem os aspectos dos Namikaze e também do Uzumaki, só que o Naruto ele não apresentou, além da aparência, assim, do lance mais estético, ele não apresentou nenhuma habilidade mais pro lado do Minato, porque eu acho que o quesito estético, né, da aparência dele ficou mais por parte do pai, né, o clã Namikaze, e a personalidade e os poderes dele ficaram mais pro lance da mãe, as habilidades, sabe? Tudo que ele tem, sabe? Tanto que o Naruto, eu sinto que a conexão dele é maior com a Kushina do que com o Minato. Só que, como a escrita de Naruto é toda torta, dá essa impressão de que o Naruto ele é mais puxado pro lado do Minato também, porque o Minato aparece mais vezes que a Kushina. Só que, né, não é o caso, né? Tanto que eu acho que o Naruto ele tem uma personalidade mais parecida com a Kushina. Sendo que o Naruto não tem a mesma genialidade do Minato. O Minato então, o Naruto também não tem essa genialidade que o Minato tem, sabe? é um gênio da criação e o Naruto é um gênio do improviso. São coisas bem diferentes. Fora... Ok que o Naruto também ele criou uma cacetada de Rasengan, né? Tipo, o Rasen Shuriken, o Rasen Nengan, o Odama Rasengan com a ajuda do Jiraiya, o Rasengan planetário, o Rasengan planetário de Biju. Então, assim, ele tem uns parzinhos de Rasengan, hein, cara? Além dos Rasengans com o chakra de todas as bijus diferentes, né? Que ele tem uma cacetada, né? Isso talvez E também a Bijudama com Rasengan. tenha a questão... E são muitos Rasengans, né? Não é, enfim. É que, na real, o Minato mais atrapalha o Naruto do que ajuda, por conta da questão do Minato ser super odiado por causa da última guerra que rolou, né? Então, meio que fode ele, mais do que ajuda. Mas a parte da linhagem Uzumaki ajuda pra caramba o Naruto. A parte da Kurama é ruim. Então, eu também acho que o
a Kushina, o lance de ser filho da Kushina é o que traz mais benefício pra Sim, ele, mas né? é bom. Então, né? O quê? O que ser filho do Hokage? A Kurama, pra quem não sabe, ela também acaba atrapalhando muito o Naruto em vários pontos. É, tipo, o controle de chakra, né? A Kurama atrapalha o controle de chakra, porque eu lembro que, se não me engano, o Jiraiya disse isso pra ele. Trouxe benefícios pra ele. Pode comentar aí. Que assim, fora ter puxado o cabelo loiro e olho azul, ele não herdou nada do Minato. Zero. O Minato não Mano, o Naruto é um gênio, porque o Naruto, ele é loiro de olho azul. E, tipo assim, é um negócio que, tipo assim, qualquer um fica bonito. Não tem como não ficar bonito. Naruto vai lá e consegue ser feio sendo loiro de olho azul, cara. É tem impressionante. quem cai, não tem clã forte. Não teve tempo de ensinar nada pro Naruto. Ele não ficou nem com a fama de ser filho do quarto Hokage. Não herdou nem o sobrenome do Minato. Nada. Fora que esse é outro assunto que já foi dito várias vezes, né, no anime. Não é porque seus pais foram picas da galáxia lá que você também vai ser. O Hagoromo fala com todas as letras. Não importa o quão excepcionais sejam os dois pais. Não há garantia de que alguém vai herdar completamente as habilidades de ambos. Só familiar, assim como parece ter sido no seu caso, Naruto. Ah, ele é a reencarnação de Asuna. Beleza. E o que isso deu pra ele? Fora um destino de bosta de ter que sair na mão com o irmão. É, e a quantidade e o destino de ter a quantidade de poderes infinitos que ele tem até alcançar metade do chakra dos 6 caminhos. É isso, né, Pedro? É isso. É. Essa bosta que ele teve, né? Espiritual dele. Porque assim, Naruto e o Sasuke não nasceram sendo reencarnações de Asuna e Indra. Por causa das escolhas deles, eles foram escolhidos. Mentira. Mentira. Eles nasceram sendo isso sim. A escrita dá uma pista desta porra até que já é pra ser o óbvio, porque o conceito de reencarnação básica é que você já nasce sendo uma coisa e já tendo um destino, que é o caso da porra do Naruto e do Sasuke. É tão difícil de entender isso. Por Indra e Asuna e herdaram o destino deles. Isso aí eu não me lembro. Não, é realmente, não, porque não é verdade, é realmente analista. Porque ele tá fazendo mais uma falácia, mais uma mentira, porque isso não existe. Nunca existiu em Naruto. Nunca, nunca. Não tem nenhuma fonte falando isso. A reencarnação do Indra nunca deu poder nenhum pro Naruto. No máximo só Olha aqui. deu a possibilidade dele trocar uma ideia com o Hagoromo. Mas Não, real, porque com certeza, aquela metade daquela porra daquele poder que ele conseguiu foi. Não deu porra nenhuma, né? O filho da puta só tem chakra infinito, ele tem literalmente os poderes do Ashura, ele consegue ativar a porra de um Megazord gigante com 3 clones da sombra fundido pra fazer 2 Rasengan planetários do tamanho da cabeça de uma estátua gigante e consegue causar tormentas no planeta, dando um choque de poderes dele com o Sasuke. Realmente, o Naruto não conseguiu nada demais, né? Sendo a reencarnação de Ashura. fora isso, Isso eu não me lembro, não. Pois é. nada. Zip. O próprio Hagoromo fala que o Asuna era bucha. E que ele encontrou força juntando Era. com as outras pessoas. Ser a reencarnação dos dois carinhas lá nunca deu vantagem nenhuma. Claro que deu, seu animal, mas você é burro, hein, cara? Poder nenhum pro Naruto. Porra, mas isso já tá passando do limite da opinião. Isso já tá virando burrice. Já tá virando burrice. De verdade. Nem pro Sasuke. Aí eu acho que. Eu não sei, eu achei estranho Ah, analista, jura que você achou estranho? Será que é porque ele tá mentindo? essa colocação dele, mas vamos seguir. Ah, ele tinha Kurama. Beleza, realmente. Sim. Ter uma bomba atômica de poder ilimitado dentro dele realmente dava Sim. uma vantagem. Mas bora lembrar que antes de uma arma casca grossa, o Kurama era uma maldição pro Naruto. Ah, não, com certeza, porque ele tava destinado a aprender a controlar essa porra dessa besta de 300 metros de altura, que com o balançar da cauda destrói metade da vila. Então, assim, né? Tirando que isso salvou a vida dele várias e várias vezes, sem ele ter o controle disso ainda. E ele mesmo fala lá em Boruto que praticamente todas as lutas que ele lutou, a Kurama foi a responsável por salvar a vida dele, porque ele era para ter morrido em quase todas as lutas que ele teve no anime. E adivinha quem foi que salvou ele? O poder interno, que é o poder da porra do demônio da raposa de 9 caudas. Da raposa demoníaca, né? Porra, cara, tipo, isso é muito foda. Quem ainda disse mentira? Lembra sempre disso primeiro, ok? Eu vou ter que lembrar do flashback do balanço de novo pra vocês. Eu vou ter que lembrar você do anime inteiro pra você, Pedro? O Naruto foi prejudicado por muito tempo por causa do Kurama. Ele machucava pessoas importantes pra ele, né? Não é nem só isso. É mais que a questão que era pro Naruto ter muito mais chakra que ele realmente tem, só que a Kurama atrapalhava. O próprio Kakashi fala isso durante o treino. Não, ele não fala isso. Ele fala do controle de chakra, na verdade. Porque o Naruto ele tem a mesma quantidade de chakra que ele teria sem a Kurama. Ele só não tem o controle absoluto dele.
o controle de chakra do Naruto é ruim, mas ele tem essa quantidade de chakra que ele normalmente tem, né? Então não tem nem o que falar. Treinamento lá do Rasen Shuriken. E também a parte do Kurama dificultar o controle de chakra do Naruto Não, é só. Ele só. Então, é só essa parte que ele fala. durante o treinamento com o Jiraiya. Lá atrás, durante o treinamento da invocação. Acho que é capítulo 80. Vou dar Vai, isso, meu isso eu chute quero aqui, ver. bora ver? Se não me engano é capítulo 80. Mais pra frente. 95. Aqui, um pouquinho antes. Essa aí é a parte do controle do chakra, não é não? Que ele fala do chakra lá da interno que ele não consegue controlar. Aqui. Aí, ó. Pronto. Aqui que tá. It's no easy task, não é uma tarefa fácil desenvolver a habilidade para acessar e controlar o chakra da nove Chakra caudas da nove quando caudas. ele quiser. E aqui ele tá falando quanto. Tipo, essa aqui é só uma coisa que ele fala. Não. Para. Mas antes ele também, tipo, ó. Ele tá toda hora falhando, ele tá É, os Girino, né? invocando Girino. No caso, aquilo ali é um projeto de Girino, né? Antes ele também tem mais essa conversa É o que parece. sobre como acessar o chakra da nove caudas. É no 93, se pá. Aqui, ó. Aqui tá escrito de 15 dias você começou a treinar isso há 15 dias. Eu não tô conseguindo ler, tá muito pequeno aqui. 15 dias desde o início do treinamento, ele tava passando mal pra caramba pra acessar o chakra. Eu acho que é até antes disso. É quando o Jiraiya solta o selo dele que tem mais ainda informação sobre isso. Ela atrapalhava muito o controle de chakra do Narutinho. Pô, o Raposão queria matar Viu? É só isso que ele fala. o próprio Naruto, tomar o corpo dele. A galera fala que o Naruto tem as coisas de mão beijada, né? Pronto. Aqui que tá. It's no easy task, não é uma tarefa fácil desenvolver a habilidade para acessar e controlar o chakra da nove caudas quando ele quiser. E aqui ele tá falando quanto. Tipo, essa aqui é só uma coisa que ele fala, mas antes ele também, tipo, ó. Ele tá toda hora falhando, ele tá invocando Girino. Antes ele também tem mais essa conversa sobre como acessar o chakra da nove caudas. É no 93, se pá. Aqui, ó. De 15 dias desde o início do treinamento, ele tava passando mal. E um pouquinho antes. De 15 dias desde o início do treinamento, ele tava passando mal pra caramba pra acessar o chakra. Eu acho que é até antes disso. É quando o Jiraiya solta o selo dele que tem mais ainda informação sobre isso. Ela atrapalhava muito o controle de chakra do Narutinho. Pô, o Raposão queria matar o próprio Naruto, tomar o corpo dele. A galera fala que o Naruto tem as coisas de mão beijada, né? Bom, bora lembrar que pra acessar conscientemente o poder do Kurama, o Naruto teve que ser jogado de um penhasco. Vamos lembrar disso? E bora lembrar que pra pegar parte do poder do Kurama, o Naruto teve que literalmente sair na mão com ele. E que pra virar brother do Com a ajuda da mãe dele, né? Da Kurama foram Kushina. quase Eu lembro dessa parte. 600 É verdade. capítulos mostrando que ele não iria se entregar ao ódio. Definitivamente, cara, não foi de mão beijada e não foi graças ao Kurama que ele conquistou tudo. Então não, o Neji Foi sim. não estava certo lá nos exames Chunin. Tava certo sim, já O Naruto disse. tinha Pô, faltou ele falar como isso atrapalhava ele na prática mesmo, né? tudo pra se Mas tornar tudo um bem. perdedor, mas ele Mas querendo ou não, a Kurama ela salvava a vida do Naruto em todas as lutas. Em todas as lutas. Então, não tem o que dizer não isso. se conformava com esse destino. A última coisa que você pode chamar o Naruto é de hipócrita. Porque ele sustentou esse discurso dele do começo ao fim. Mentira. Ele não sustentou, Peter. Olha a cara dele. Para de mentir, mentirosinho burrinho. De meu coraçãozinho, seu burrinho. do anime. O destino pode ser mudado. Não pode. No universo de Naruto, não é assim que funciona. Tá bom, mano. Não tem como eu querer reescrever a obra do seu jeito, Peter. Mas ela é o que ela é, mano. Pra você também vale, tá? É o que ele sustentou.
pra todos vocês. Só que você pelo menos, você tá tentando, você não tá fazendo afirmações de mentiras. Então, eu não tenho muitas críticas aos seus argumentos. Apesar de eu ter, sim. Eu tenho mais com o Peter. E eu acho que, né, reagir o vídeo do Peter solo não seria tão legal, porque eu queria ter uma visão já embasada já para mim discutir mais de um ponto de vista diferente, né? Além do meu, discutir o do Peter e o seu, né? Então, E o que o Naruto mais fez foi isso, foi mudar o destino dele e de todo mundo ao redor dele. Não é difícil entender. Bom, vamos continuar refutando as ideias erradas que as pessoas têm sobre o Naruto? Boa! Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. isso é verdade, não tem como mentir. Tipo assim, não é que ele não desenvolve, ele tem ele dá um background legal. Falar que ele não dá um background maneiro é mentira, porque todo personagem tem sim o passado, tem sim história. E realmente, se falar isso é mentira. Agora, o desenvolvimento de personagens aí é outra coisa. Por parte dos 11 de Konoha, eles têm muito background, isso é bem legal. Só que desenvolvimento, mano, eles não têm muito não, pra ser sincero, além da equipe Kakashi, né, cara? A equipe Kakashi, ela tem, assim. Então, né, sei lá, no máximo Shikamaru, eu acho, sei lá. Verdade. Ei, indústria de refrigerantes. Lembra de como o cigarro foi expulso do futebol? Mas isso aí é complicado. Não, mas realmente, porque isso é um lance mais complicado. Eu diria que os personagens secundários de Naruto, eles têm um bom background. Eles têm uma história por trás legal. Só que o desenvolvimento deles não funciona muito, né? É o que eu diria. É complicado. Isso aí já não é mais uma afirmação. Isso já vai mais pro lado da minha opinião mesmo, né? Não desenvolve personagens secundários em relação ao quê? Em relação ao quê? Porque Em relação ao geral, para ser sincero. E realmente não desenvolve. Então, assim, vou falar o quê? Mas isso eu conto a da aldeia da Folha, principalmente, né? O lance dos 11 de Konoha, porque eles, apesar de... Eles têm um background legal. Apesar de, na minha opinião, eles não terem um desenvolvimento bom, eles têm um bom background, né? se tu for pegar personagens secundários como qualquer Jinchuriki, falhou. No máximo o Gaara, o Yubiki. Não, tipo assim, dos Jinchurikis é só o Naruto, o Gaara e o Killer Bee mesmo. Porque os outros Jinchuriki são tudo umas portas. Que você não consegue ter carisma por nenhum, tá ligado? Então aí, de boa. O resto, ele não desenvolve. Isso é verdade. Mas, também é um exagero falar que nenhum é desenvolvido. Não. Não, isso é verdade. Isso eu concordo com você, analista. Tem vários personagens secundários que são desenvolvidos. E cumprem a proposta deles. Tem isso. Então, assim, a premissa é um exagero que não Com certeza, realmente. desenvolve personagens secundários, mas ele de fato não consegue desenvolver o suficiente vários personagens, porque ele peca no excesso. Eu sempre falo, Kishimoto peca no excesso. Vários personagens secundários têm seu desenvolvimento, tem ali fechadinho, bonitinho, o Gaara tem 9, o Gaara tem parada toda, é secundário, perfeito, tranquilo. Eu acho que o Gaara é o personagem secundário mais importante de Naruto, na real, né? Eu acho, né? Não sei dizer. Só que quando você vai falar de outros personagens secundários que poderiam ter, que deveriam ter tido mais, não tem nada, cara. Não tem nada. O próprio Hashirama e Tobirama tem pouquíssimo desenvolvimento. A gente não sabe a maioria da vida da maioria dos Kages. Então... eles têm um background. Então, é como eu digo, eles têm background que é a clássica história do passado. Só que, conforme a história se passa, assim, os personagens eles não vão se desenvolvendo, sabe? Assim, parece que a trama deles é mais... Eles têm o passado muito foda, um background muito foda, e tem essa personalidade que já foi entregada pra gente, né?
que o background complementa, né? E assim, o desenvolvimento deles, pro momento que eles apareceram na obra, pra frente, não é tão bom assim, sabe? E é isso que eu quero dizer, assim, que eu penso também, né? Pô, Mas não são todos. Tem uns que não tem backgrounds tão legais, mas tem um puta desenvolvimento foda. Tem uns que não tem background legal e não tem desenvolvimento foda. Tem uns que tem backgrounds legais e desenvolvimentos fodas. Entende? é uma meia-verdade. Mas tem sim sua verdade aqui dentro Então, eu também diria que é uma meia-verdade. disso sim. Mas também é desonesto falar que ele não desenvolve at all, sabe? Ele desenvolve. Porque eu tenho o Gada de exemplo, né? Mas faltou muito, cara. Faltou muito. Ele pecou no excesso. Calma, aqui agora a gente tá num terreno mais complicado. Essa é uma coisa que a gente precisa conversar. De leve. Bom, existe esse ditado popular desde sempre, né? Em Naruto, os personagens secundários não serem desenvolvidos. A galera fala muito isso. Eu tenho dois Não é tão assim, mas eu entendo quem diz isso, sabe? Eu não concordo tanto com quem diz isso, mas eu entendo a lógica deles. Eu entendo por que pensam isso, sabe? Eu consigo entender, sabe? pontos sobre isso. Vamos lá. Bom, eu acho E até faz sentido, de certa que é forma. meio injusto afirmar isso de que o Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Principalmente porque eu sinto que a galera que diz isso pensa que os personagens secundários de Naruto são só Neji, Rock Lee. Então, é isso que eu quero dizer, né? Mas eu diria que o lance do desenvolvimento dos personagens vão mais com os 11 de Konoha. Né? Eles têm todos os backgrounds maneiros, mas eles não são tão bem aproveitados. Agora, tão bem desenvolvidos, no caso, e aproveitados também, de certa forma. Agora, o resto dos personagens, a maioria deles tem um background. Não vou falar que é muito foda, mas é um background ok. E também tem um desenvolvimento bem legal. Sei lá, Kiba. Pô, daqui, cara, tem uma caralhada de desperdício, tá? Só de Eu tenho 3 aqui. Tem o Rock Lee e o Neji. Eu acho que desse trio aqui do time Guy, o que mais se desenvolveu, podemos dizer assim, foi o Rock Lee. Daqui foi o Shikamaru. E entre esses 3 aqui não teve. O Choji também é bem da hora, tem um background maneiro, é um personagem maneiro, mas não... E a Sakura, que só foi ser uma personagem mais legal lá pro Shippuden, né? É esse o lance. olho. Só de olho tem uma caralhada de desperdício. Mas uma caralhada... O que a Tenten teve? Porra nenhuma. Exatamente. Teve... Ela falando que ia ser lá o Madara. Teve isso. E apanhar pra Temari também lá no Exame Chunin, mas eu acho que o mais clássico é do Madara. Mas ela precisa? Não. Entende? O Choji, mano, ele tem seu desenvolvimento? Tem. Não diria isso, mano. Eu não sei se eu diria isso. Bom, na minha opinião, não tanto, né? Não tem como dizer isso, mas... Não, na verdade eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim. Eu tô lembrando agora da luta dele. Ele tem um desenvolvimento, mas muito escasso, né? Tem. Eu já fiz o vídeo do Choji. Você quer saber a minha opinião? Tá lá. O Choji é muito maneiro. Eu gosto muito do Choji. Mas assim, foi maltratadinho no Shippuden. Pois Tem é. ali seus feitos e tal. O Kiba também tem vídeo do Kiba. O Kiba também ele é legalzinho. Ele é legal, na verdade, né? De todos esses daqui, eu acredito que ele seja o que mais teria potencial. Mas... Ino, ainda não fiz vídeo, mas vou falar sobre. Ela tem um glow up muito bom na guerra. Em comparação a esses outros aqui, a Ino, mano, tem um glow up muito bom na guerra. Não que o Choji também não tenha, batendo na guerra do Amazo e tal, É foda, mas... ganha do Asuma e tal, tem 2 lutinhas, pá. Ok. Mas a Ino tem um baita glow up, a Hinata, embora o anime ela inteiro. tenha o filme lá The Last e tal, mas enfim, tá vendo? E o The Last é uma porcaria. Sempre tem ali umas paradas meio peba, meio ok, legal, tranquilo. Às vezes é mal Não, a da Hinata é ruim mesmo. Não tem... desenvolvido até. Não é que falte desenvolvimento, mas o desenvolvimento que teve foi meio insuficiente. Não atribuiu nada, ou atribuiu muito pouco, enfim. China, essa galera, né? Quando na real, Mas pra mim o verdadeiro pecado tá nos Jinchurikis e nos Kages, cara. Putz. Assim, nem todo Kage precisa de uma biografia, né? Mas assim, nossa, tem muita coisa que não tem explicação nenhuma. Muita coisa que tá só... Apareceu, introduziu e deixou lá. Pronto. Apareceu, introduziu e deixou lá. Ponto.
Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Já tá grande demais. Qualquer coisa eu faço a parte 2, rebatendo o Peter e dando minhas opiniões também. Comenta aí o que vocês acharam, dá um like, se inscrevam, por favor, para me ajudar. É isso aí. Lembre-se sempre, siga, persista, nunca desista e tchau!